A graça e a paz a todos, irmãos e irmãs, que hoje estão novamente nos acompanhando, nessa live, nosso estudo bíblico, que nós temos todas as quintas-feiras, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Então, novamente aqui, hoje, especialmente aqui o livro de Zacarias, capítulo 8. Semana passada foi uma bênção, O nosso seminarista Jadson falando sobre o capítulo 7, o jejum, que agrada a Deus e o jejum que não agrada a Deus, falando aqui de muitas situações, de muitas hipocrisias, de jejuns que muitas vezes não servem de nada, que não trazem benefício algum para ninguém. Então, hoje, na semana passada nós falamos sobre isso, foi uma bênção, aprofundamos um pouco o assunto. Claro, sempre tem muito mais pano para manga, sempre tem muito mais coisa para a gente falar, mas nós temos também que considerar o tempo, As pessoas têm limites, têm tempos, tem momento para tudo e cada vez mais a gente vai ensinando mais um pouco e aprendendo também, como sempre faço questão de frisar toda semana, nós estamos aprendendo muito mais do que ensinando. Esse projeto, que começou ano passado, já faz um ano que nós fazemos esse projeto, e eu lembro que quando a gente começou, alguém questionou por quê e tal, mas nós sabemos o motivo que nós estamos fazendo isso. O povo de Deus hoje carece por falta de conhecimento, não é de hoje, É desde Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. Mas a gente está aqui, meu irmão, buscando conhecimento, buscando dar e receber o conhecimento. Isso vai ser muito notório, muito público? Não. Não, porque infelizmente as pessoas querem as coisas prontas. As pessoas preferem as coisas prontas. Elas querem que as pessoas façam um vídeo dizendo como elas devem falar, o que elas devem dizer, o que elas não devem dizer. Elas querem que o pastor faça um vídeo dizendo como a pessoa pode se relacionar com o seu marido, como o marido pode se relacionar com sua esposa. As pessoas querem que o pastor faça um vídeo dizendo para você como você deve orar mais, como você deve orar da forma correta e não sei o que e tal. Isso daí traz muita mídia. Mas, irmão, não é alimento sólido. Desculpe dizer, isso não é alimento sólido. Esses videozinhos, muitas vezes de 5 minutos, 10 minutos, não é alimento sólido. Vai responder uma pergunta ali, até vai. Mas, muitas vezes, generalizando assuntos que são assuntos muito particulares, muito peculiares. Quando você generaliza a questão, por exemplo, do relacionamento, é uma coisa muito peculiar. É de pessoa para pessoa. Como é que eu vou dizer para um casal, por exemplo, a forma correta deles lidar com finanças? Cada casal é peculiar. Um casal ele vai lidar com finanças de uma maneira. Mas se ele for lidar com finanças da mesma maneira que eu lido, que eu e minha esposa a gente lida com finanças, eles vão se atrapalhar. Porque é o perfil da pessoa. Tem mulheres que são mais gastadeiras, tem mulheres que é mais segura financeiramente. Tem homens que esbanja, gasta coisa desnecessária. Tem homens que sabem administrar, que sabem o que é essencial, que sabem o que não é essencial. Então eu não posso dar a mesma receita para todo mundo. Então por isso que nós preferimos pegar a Bíblia e ler ela toda. Versículo a versículo, capítulo a capítulo, porque aqui a gente não vai generalizar. Aqui a gente não vai correr o risco de falar algo que vai dar errado para você.
porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então cuidado. Esses dias eu vi um pastor aí, eu estou comentando isso para a gente aqui dar um tempo, né, para as pessoas chegarem, mas esses dias eu vi aí um pastor bem notório aí na mídia, né, colocou lá uma postagem, eu não lembro agora como foi a postagem, uma postagem até grande, e ele colocou lá uma postagem falando lá sobre perdão, sobre reconciliação e tal, tirando textos do contexto. Aí passou vergonha na internet, porque uma pessoa veio nos comentários e detonou e trouxe a palavra ali e tal, isso está errado e é assim, assim, assim e tal. Poxa, um pastor de renome no Brasil inteiro passando vergonha. Por quê? Porque aproveitou uma postagem e uma coisa isolada foi colocar lá. Até minha esposa perguntou assim, o que você acha disso? Aí eu disse, olha, eu acho que ele deturpou aí, ele antes mesmo de saber do comentário da pessoa lá, eu disse, ele deturpou, ele saiu ali, ele pegou um pedaço do evangelho e generalizou como se fosse uma regra. E saiu ali pela tangente ali para falar o que ele queria. E aí depois minha esposa leu o comentário da pessoa lá, e o comentário estava, claro, bem mais incisivo e detonando. Eu falei com respeito ao pastor. A pessoa foi detonando ali, né? Mas, infelizmente, meu irmão, as pessoas querem as coisas fáceis, querem as coisas bonitinhas, tudo direitinho, querem ouvir o que elas querem ouvir. Então, um estudo desse realmente ele vai ser difícil para quem não gosta. Para quem não gosta da palavra de Deus, para quem não gosta de estudar a palavra de Deus, para quem não se interessa de se aprofundar na Bíblia, esse estudo não vai ser fácil. Esse estudo é para quem ama a palavra de Deus. Esse estudo é para quem quer absorver o máximo da palavra de Deus. Esse não é um estudo para quem quer ficar na generalização, no superficial, ficar ali por fora, ali não. Não é esse o estudo. Então, pense no que você quer para a sua vida. E a gente não está falando isso para que as pessoas que nos assistem, ou pelo Face, ou pelo YouTube, nós não estamos falando isso para que você estude conosco, não. Existem outras pessoas aí que fazem o estudo sério da palavra de Deus, mas são poucas. São poucas. Então, para você peneirar, é difícil, porque você não vai encontrar um leque muito grande de pregadores, de estudiosos da palavra de Deus, de professores da palavra de Deus, ensinando capítulo a capítulo, versículo a versículo. Se você fizer uma peneira aí na internet, você vai ver que são poucos. Porque a maioria, infelizmente, até mesmo uns que outrora tinham uma grande seriedade, hoje estão se rendendo. Muitos estão se rendendo aos encantos da internet. E aí estão muitas vezes falando o que as pessoas querem ouvir e não realmente o que a palavra diz. Isso é triste. É verdade, infelizmente. Graças a paz, povo de Deus, a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. É o que desejamos de todo o coração. Infelizmente as pessoas querem, como estão com preguiça até de pensar, né? Como o pastor Marcos, né? Quando a gente conversa com ele sempre sobre esses assuntos, ele sempre fala isso, né? O povo hoje está até com preguiça de pensar. Se o pastor disser qual é a forma do bolo lá para eles, ele segue, arrisca, né? Porque assim é mais fácil até para depois culpar, né? Tem alguém para culpar. Foi culpa do pastor. Então, como disse aqui o pastor John, não é a regra, não é uma receita de bolo, meu irmão. Não é uma receita de bolo, como muitos pastores querem colocar, né? Receita de bolo, né? Pregações de receita de bolo. Isso aqui pode fazer, e não é dessa forma. Não é dessa forma. Mas por isso que é bom, como ele disse, o pastor falou, a gente lê a Bíblia num todo.
Porque aí, né, a gente não fica querendo picotar pedaços aqui para poder encaixar naquilo que eu quero falar. Eu não posso usar a palavra que tem que me usar, porque eu sou um mero cooperador, um mero instrumento. A palavra que tem poder, a palavra que realmente, né, o próprio Cristo que é o soberano. Nós não somos só meros cooperadores, como sempre gosto de frisar aqui. Então, meus irmãos, que você possa procurar, e repito, não canso de repetir isso. O crente não tem compromisso com a denominação, com o seu pastor, falo compromisso em primeiro lugar, com qualquer outra coisa. O primeiro compromisso do crente é com Deus, é com a sua palavra, com a palavra do Senhor. Se está de acordo com a palavra, amém, eu tenho um compromisso. Se não, pastor, obrigado, mas eu acredito que a gente não dá mais para seguir junto, porque o Senhor está realmente deturpando muita coisa aqui. Claro, conversa com educação, porque somos seres civilizados e também somos cristãos, somos diferentes. Então, tem muita gente que vai, às vezes, esquece de que o pastor é o líder, pelo menos por enquanto. Você tem que ter respeito, porque chega lá, conversa, com diplomacia. Se o pastor achar que está certo ainda, amém. Meu irmão, ore a Deus e procure outra denominação que realmente pregue de forma sem adicionar nada à palavra de Deus. Está difícil hoje, mas tem ainda aqueles, como disse o Senhor Deus a Elias, Elias, ainda tem uns 7.000 que não se dobraram diante de Jezabel. Isso sempre tem, meus irmãos. São poucos, mas sempre tem aqueles homens, mulheres de Deus que estão ali firme e forte, muitas vezes com os seus joelhos trôpegos ali, mas o Senhor está levantando, está fortalecendo suas mãos, porque quem realmente conhece a palavra sabe que a gente não é nada se Jesus não nos ajudar. Se não tivermos o seu auxílio, a gente vai viver como cego, batendo no outro e, consequentemente, cair no abismo. Então, meu irmão, palavra, procure sempre ler a palavra do Senhor. Amém? Sem arrodeios, sem mais, sem querer lhe agradar. Leia a palavra, porque assim você terá o verdadeiro conhecimento. Então, antes de começar aqui, eu queria só falar algo que aconteceu aqui na prefeitura do Recife, algo bem... Recife ou Paulista? Paulista, Recife. Na prefeitura do Paulista, que a Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos, no programa Paulista de Mãos Dadas, de Mãos Dadas contra a Fome, distribuíram aí cerca de 100 cestas básicas aí. Agora, mas antes isso é ruim? Não é ruim a distribuição, não estou falando que foi ruim, mas o que eu estou aqui, o repúdio da gente é que eles apenas focaram no grupo, no pessoal da Ubanda, nada contra, mas a gente fica pensando, e os evangélicos? E os centros espíritas? E os católicos? E outros aí. Testemunho de Jeová. Sim, como é que fica? Será que os adventistas do sétimo dia não tem fome, não? Só quem tem fome são os umbandistas. Porque difícil, o programa Paulista de Mãos Dadas contra a Fome. Mas pelo que eu estou vendo, está sendo Paulista de Mãos Dadas contra a fome do pessoal da Ubanda. Então isso você já vê o preconceito, já vê realmente a falta de respeito. Falam tanto, não estou falando que foi o pessoal da Ubanda, eles não tem nada a ver. Eles estão recebendo, que bom, muitos estão passando necessidade, até como eu li a matéria, muitos realmente estavam precisando ali. São seres humanos como qualquer outro, como nós. Então não tenho nada, não é nada contra eles. Mas eu falo aqui contra quem está encabeçando, contra quem é o secretário aí o secretário de Políticas Sociais e Direitos Humanos, que está fazendo, o famoso, isso como digamos, agora fugiu a palavra, direcionando apenas por um grupo. Então, como eu disse o pastor, será que só o pessoal da Ubanda sente fome? Então,
Infelizmente, né? Estava até conversando hoje sobre a questão do combate ao preconceito no Brasil. Infelizmente, né? Claro que a gente combate toda forma de preconceito, de segregação, mas a forma de combater o preconceito hoje no Brasil está errada. No Brasil e em boa parte do mundo. Está errado. Não se combate preconceito separando com mais preconceito, né? Com mais preconceito. Não se combate, não é assim que se combate preconceito. É jogar gasolina no fogo, né? Combate preconceito separando as pessoas. Vamos combater o preconceito contra os negros. Separa os negros dos brancos. Porque vamos fazer cota, vamos fazer o quê? Isso daí não é uma forma de combater o preconceito. Se combate o preconceito, você ensinando as pessoas que todo ser humano merece respeito. Todo ser humano merece a dignidade da pessoa humana, que está na nossa Constituição. A dignidade da pessoa humana. Não importa se essa pessoa humana ela é gay, ela é hétero, ela é evangélica, ela é católica, ela é da Umbanda, não importa. Ela é uma pessoa humana. Se é humano, merece respeito. Merece que nós olhemos para esses seres humanos e tratemos eles com dignidade, com respeito, com consideração, com amor. Agora, o que ocorre hoje, como a gente vê, é a humanização de bandidos, de pessoas que mataram, que estupraram, que fizeram... Que não estão nem aí, que né? Fizeram todo mal contra os humanos direitos, contra os humanos que andam corretamente, contra os humanos que pagam seus impostos. E a mídia muitas vezes humaniza esses bandidos, trata esses bandidos com muita educação, enquanto aqueles que fazem o correto, que tratam bem, que andam corretamente, independente da religião, independente do que fazem, são muitas vezes esquecidos. E aí vem uma política dessa aí pela Prefeitura de Paulista e me causa até admiração porque o prefeito de Paulista ele tem muita afinidade com vários pastores. E me causa uma admiração uma política dessa, que segrega, que separa. Embora nós estamos aqui falando sobre essa questão, mas não estamos aqui pedindo ajuda para os evangélicos. Entenda bem quem está ouvindo, quem vai ouvir ainda essa mensagem, entenda bem isso, porque os evangélicos não precisam de ajuda da prefeitura. Eu vou dizer, porque os evangélicos se ajudam, porque os evangélicos distribuem cesta básica entre si, porque os evangélicos, os pastores evangélicos, muitas vezes estão fazendo campanhas para ajudar o próximo sem alarde. Tem uns que gostam de fazer alarde, tem uns que gostam de tocar trombeta. Mas a maioria dos evangélicos fazem o bem sem tocar trombeta. Aí você pensa muitas vezes que o evangélico ele não faz ação social. Ele faz, só que ele dá com a mão e esconde a outra. O verdadeiro evangélico faz assim, dá com a mão e esconde a outra. E muitas vezes a nossa igreja, por exemplo, que é uma igreja pequena, ela ajudou, meu irmão. A nossa igreja já deu cesta básica, isso aí diante de Deus, eu estou dizendo aqui. A nossa igreja já deu cesta básica para espírita, para umbandista, para católico, para evangélico. A maioria da cesta básica da gente, claro, foi para pessoas evangélicas, que é o nosso meio. São as pessoas que estão mais próximas da gente. Mas a gente não vê... No momento de ajudar alguém, a gente não vê cor, a gente não vê religião, a gente não vê a opção sexual da pessoa, a gente não vê isso. E já ajudamos muitas pessoas sem questionar quem é, quem deixa de ser, quem é que está recebendo. E era isso que a prefeitura deveria fazer.
Era ajudar as pessoas sem segregar, sem separar. Independente, ajuda quem precisa. Porque tem pessoas na Umbanda que não precisam. Da mesma forma que tem pessoas na Umbanda que estão precisando mesmo. Da mesma forma que tem evangélico que está precisando. Tem evangélico que não está precisando e tem evangélico que está precisando. Tem católico que não está e tem católico que está. A situação da pessoa não diz respeito à sua religião, não. Tem pessoas em situação difícil em todas as religiões, por causa dessa bendita pandemia aí, e desses governadores que estão fazendo de tudo para acabar com o Brasil. Tem pessoas em situação de risco, em situação difícil, passando fome, passando necessidade em todas as religiões. Não é uma religião que está precisando mais do que a outra, não. É um ser humano que está precisando mais do que o outro. Independente da religião dele, é um ser humano que está precisando mais do que o outro. E uma política dessa é uma política desastrosa. É uma política desastrosa, porque já começa dividindo a sociedade. Assim como fez o governo do PT, né? Lá atrás, dividindo, porque até chegar o governo do PT não tinha esse negócio de... essa questão de cota, eu acho que só veio depois, né? Cota racial, essa questão de tu é negro, eu sou branco, tu é gay, eu sou hétero e tal, todo mundo ali viviam juntos e acabou-se, se respeitando. Havia um ou outro, havia, isso aí sempre teve, mas era mínimo. Mas depois parece que o povo descobriu que existia, né, homofobia, descobriu que existia preconceito. Então por quê? Porque governos assim, governos realmente voltados para o comunismo, voltados para o socialismo, esse socialismo aí que só é bonito no papel, mas na prática é extremamente desastroso, não deu certo em lugar nenhum, tende a isso. Os resultados são esses. Hoje há uma divisão no Brasil. Esses 16 anos quase 16 anos de governo aí, né? De 14 anos, eu acho que foi. Quase 16. Quase foi do governo aí, foi 14, foi 8 do Cachacinha, mas foi 16 anos, 14 anos, né? Porque depois foi Temer e assumiu os 2 anos seguidos. Então foram desastrosos, né? Tá vendo aí o resultado aí, né? Corrupção, corrupção. Né, infelizmente fizeram o favor de soltar um camarada desse, tá? Então, meu irmão, você que tem notícia aí para você ver, então observe bem quem foi que realmente fez a divisão no Brasil. Então tá aí, né, nossa nota de repúdio, né, contra essa atitude aí, né, não contra a atitude da cesta básica, mas dessa atitude de segregação, tu sim, tu não, né, cara, né? Uma para mim, outra para mim, outra para mim, outra para tu, né? Então não pode. Então, se é para dar cesta básica, que sejam para todos, amém? Porque se é direitos humanos, então acho que humano, como bem disse o pastor, é qualquer um, né? Seja hétero, gay, negro, branco, índio, tudo, todos nós somos humanos. Então, e iguais perante a lei, pelo menos em tese. Pelo menos pelo que está escrito na lei, né? É verdade, infelizmente. Então, o pastor vai orar e a gente vai iniciar o estudo. Obrigado, Senhor, por mais uma noite onde estamos aqui discutindo sobre coisas do dia a dia, para alertar o povo e também para denunciar malfeitos que vivemos na nossa sociedade. Como cidadãos dessa terra, não podemos estar alienados das coisas que ocorrem ao nosso redor. Mas, como cidadão dos céus, nosso objetivo principal é a palavra de Deus. Por isso, vamos iniciar esse estudo sempre. A ênfase maior, o objetivo maior é o estudo da palavra de Deus. E por isso nós te pedimos, Senhor, sabedoria nessa noite.
Porque a tua palavra diz que aquele que falta sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Por isso nós te pedimos sabedoria, Senhor, porque reconhecemos que em nós falta a sabedoria. Sabemos que a sabedoria vem de ti. E precisamos dessa sabedoria que vem do alto, Pai. Por isso nós te pedimos a tua sabedoria em nome de Jesus. Nos dá discernimento, direção para a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Talvez você possa, mas toda vez que o pessoal ficar falando sobre essas coisas, meu irmão, temos que falar. Porque a gente somos, claro, nossa esperança não é nesse mundo, é no porvir. Isso aí é fato. Não, mas ainda estamos aqui. Estamos aqui, somos cidadãos da meio da terra. Então temos que realmente nos posicionar. O pior é aquele que fica no muro. Esse é o pior. Então a gente se posiciona. Se é certo ou errado, meu irmão, aí fica ao seu critério aí. Tá? Então nós estamos aqui realmente como direito que a nossa Constituição nos dá. Mas vamos, como disse o pastor, o que interessa mais, que é o estudo da palavra do Senhor. Abre já a tua Bíblia no livro de Zacarias, né? No capítulo 8. E eu fiz umas divisões aqui para a gente ter um melhor entendimento. Então, de começo a gente vai ler dos versos do 1 até o 5, versos 1 até o 5, que diz assim, Zacarias capítulo 8, verso do 1 ao 5. Mais uma vez veio a minha palavra de Yahvé Todo-Poderoso. Assim afirma o Senhor dos Exércitos. Tenho um grande zelo e intenso ciúme para com Sião, e estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim, pois, declara o Eterno, estou retornando para Sião. Tabernacularei no centro da palavra esse mesmo, tá, pessoal? Tabernacularei, ou seja, voltarei para o centro de Jerusalém. Então Jerusalém será chamada por todos de cidade verdade, e o monte de Yahvé dos exércitos será conhecido como sagrado, monte sagrado. Assim promete o Senhor soberano. Homens e mulheres idosos se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com sua bengala na mão por causa da idade avançada. E as ruas das cidades se encherão de meninos e meninas que ali brincarão. Então essa é a primeira parte que eu fiz divisória aqui, meus irmãos, do versículo 1 até o 5. E fala aqui o profeta aqui, como diz, veio a minha palavra do Senhor. O Senhor aqui começa a falar sobre a restauração do povo, do seu povo, do povo de Jerusalém. A gente viu semana passada quando Deus falou em relação a que o povo estava fazendo, aquele jejum, em prol deles mesmos. Deus lembrou ao povo o que os seus antepassados fizeram. Vocês não foram para o cativeiro, vocês estão agindo como se fosse inocente, mas eu mandei meus profetas para os vossos pais ouvir a palavra. E o que aconteceu? Vocês, como eu mesmo falou no 7, taparam os ouvidos, viraram as costas. Então, por isso que realmente a minha ira veio sobre o meu povo por causa disso, porque o povo não quis realmente obedecer ao Senhor, mas preferiu dar razão às suas próprias razões, digamos assim, e por isso que realmente veio os 70 anos ali de escravidão. Deus ainda disse quantos anos iria passar, jamais se não dissesse. E o povo lá atrás, do Egito, que passou quase 400 anos de escravidão. 400 anos de passar no Egito. Agora,
não foi de escravidão, né? Mas 400 ele passou, não, mas né? Foram muitos anos de escravidão, né? Aqui passou 70 anos, né? E o povo ficava ali fazendo, né? Todo ano fazendo jejum, mas o jejum apenas de simulação, né? Fingindo que era inocente, aquela imagem inocente, mas Deus, como eu falei semana passada, né? Tirou a máscara deles e dizia, vocês não são inocentes nada. O que eu fiz, a minha ira veio sobre vossos antepassados porque vocês assim o quiseram. Vocês não quiseram me ouvir, não quiseram realmente seguir as minhas palavras. E aqui no capítulo 8, Deus começa a restaurar, digamos, como fala algumas versões, a sorte do seu povo, mudar, e vai falando aqui, né? Deus vem falando. E essa restauração, né, eu dividi aqui, você pode ver de outra forma, mas em três partes essa restauração. Primeiramente nas qualidades, né? Quando ele fala, né, no versos 3, que fala, né? E Jerusalém será chamada, né, por toda cidade verdade, e seu monte será conhecido como sagrado. Então, a qualidade que Jerusalém, que o povo de Deus tinha, né, ser um povo verdadeiro, ser um povo realmente separado, Deus está restaurando. Então, Deus começa a restaurar o povo, né, na qualidade do seu povo, na diferenciação que o povo era. Qual a diferença? A grande diferença do povo era que era um povo, né, do povo de Deus, era que era um povo verdadeiro, povo que não tinha enganação, povo que realmente tinha um ou outro, tinha, claro, que, como se diz, né, no meio de todo mundo sempre tem a laranja podre, mas que em sua maioria seguia a lei do Senhor e não fazia negócios para enrolar ninguém, para enganar. Então era um povo verdadeiro, era um povo que realmente, quando era cativa, os próprios, como se chama aquele, quando um cativeiro tem o que domina eles, né? Carcereiro. Não, o que domina ele, o rei que dominava, pronto. Os reis que dominavam o povo, né? Por muitos anos o povo em Juízo, a gente vê muito isso, né? Que dominava, e cativo realmente só foi quando foi para o Egito, né? Nem para o Egito, né? Foi só no caso da Babilônia, porque o Egito o povo foi porque lá em José, na história de José, então não foi, eles não foram obrigados, né? Mas em Babilônia, então o próprio povo babilônico, o próprio rei da Babilônia confiava. Tanto é que se você ler lá Daniel, você vê que os líderes ali né, o povo que liderava ali, principalmente a parte administrativa do reino da Babilônia, era hebreu, né? Eram os hebreus. O Daniel, né, que era o governador de toda a província. Por quê? Porque era um povo verdadeiro, um povo realmente sincero, um povo que realmente tinha como grande qualidade a fidelidade, independentemente de onde esteja. E tanto Daniel como muitos ali sabiam porque foram para o cativeiro e que tinham que ser fiéis. E eles foram ao ponto de Deus exaltar eles e colocar eles como pessoas destacadas no reino lá babilônico, né? E será que não tinha gente lá capacitada? Claro que tinha, mas a sabedoria que estava sobre os filhos de Deus eram bem maiores, porque assim Deus o queria, porque Deus queria exaltar o seu nome, não o nome de Daniel, o nome de Deus, ali através de Daniel, através de outros. Então, Deus vem restaurando aqui o seu povo, né? A questão da qualidade do seu povo, né? Que qualidade, claro, vinda de Deus colocou ali, que é a verdade, e que é a separação. Era um povo que realmente tinha as suas questões, né, com comida. Você vê ali no capítulo 1 de Daniel, quando Daniel pede as penais, né, para que eles e seus amigos comam apenas legumes e água, né, e pão, né, acho que é isso, né, e pede 10 dias, olha, se a gente não tiver melhor do que esses daí, a gente vai comer os manjares, realmente. Então, Daniel seguiu, né, ali, mesmo em terra longínqua, mesmo distante dali, ele, junto com seus amigos, né, não se dobraram diante dali. Então eles realmente confiaram em Deus
E a Bíblia diz que passados os 10 dias, acho que foi 10 dias, foi os 10 dias, eles estavam melhores do que aqueles que se alimentavam com o banquete do rei, com a comida, com o vinho que o rei tomava. A comida que o rei comia era o que aqueles cativos, claro, não todos, né? Aqueles que tinham algum destaque, os príncipes ali, né? Fazer parte dos intelectuais. O rei só queria os melhores, né? Queria realmente fazer ali uma seleção dos melhores. Então, por isso que a Babilônia cresceu tanto, que ele fazia isso, né? Muitos reinados antes dele não crescia tanto. Por quê? Porque em vez de dominar, matava. E já o Nabucodonosor não, ele aproveitava o melhor que tinha de cada cativo que estava ali. Então ele pegou. Então você vê que Daniel e seus amigos, né, mostraram que mesmo distantes, ainda assim a qualidade que Deus tinha colocado neles de ser santos, ser separados, vigorava. Não caducou. A lei do Senhor não caducou. Né? Não estava fora de vigor porque estavam cativos. Deus não deixou de ser Deus deles porque estavam cativos. E Daniel e seus amigos mostraram isso. Né? Pediram às penais para apenas comer legumes e água. Né? E ficaram melhores, né? Em aparência, em força ali, né? Do que aqueles que estavam, né, se banqueteando com as comidas do reino. Então, Deus vem restaurando, meus irmãos, essas qualidades do seu povo que tinha se perdido, né, com o passar dos anos no cativeiro e voltando dele. Né? E essa questão, né, da verdade e da santidade é algo, como falou aqui o presbítero, que foi sendo restaurado durante o cativeiro. Porque antes do cativeiro, você que vem acompanhando os profetas menores aqui com a gente, você viu que os profetas que estavam antes do cativeiro babilônico, os profetas pré-exílio, o que mais os profetas batiam era o quê? Era a falta de verdade e a falta de santidade. Por isso que o povo foi pro cativeiro, né? Exato. Então, os profetas vinham sempre ali batendo nessa tecla por causa da idolatria, da prostituição, de roubos, dos líderes ali se aproveitar dos pobres. Então, de todas as maldades que aquele povo estava fazendo, essas maldades tinham uma raiz. Essa raiz era a falta da verdade e a falta da santidade. E Deus aqui traz essa promessa maravilhosa de que Ele vai restaurar essas duas qualidades da sua nação, do seu povo, que eram qualidades que se perderam. Eram qualidades que tinham no rei Davi, eram qualidades que tinham no profeta Samuel, eram qualidades que tinham no profeta Elias, eram qualidades que tinham, meus irmãos, e que foram perdidas. E Deus aqui promete restaurar. E Deus aqui fala nessa restauração. E a gente tem que entender que a verdade e a santidade são dois pilares. São dois pilares para o povo de Deus. Tanto o povo de outrora, o povo de Israel, o povo da promessa abraâmica, como o povo chamado Igreja de Cristo. Isso aqui tem que ser dois pilares na nossa vida, no nosso dia a dia. E Deus aqui Ele promete restaurar. Não só restaurar a cidade física, mas restaurar essas qualidades aqui. Porque mais do que uma cidade física forte, bonita, melhor é essas qualidades aqui. Né? É verdade. O Senhor também, além das qualidades, Ele restaura a questão do vigor, né, do seu povo. Vigor é voltado para a questão realmente mais física, de saúde, como a gente vê no verso 4, né? Assim promete o Senhor soberano, homens e mulheres idosas ainda se sentaram nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala na mão por causa da idade avançada. Ou seja, a idade avançada não vai impedir que eles, né, contemplem o renovo do Senhor, a restauração do Senhor.
vão se sentar ali, né, mesmo com sua bengala, mas vão contemplar, né, a restauração do seu Deus na praça ali. Então, o Senhor vem restaurando essa questão também, porque o povo de Deus também era um povo conhecido, além das suas qualidades, mas também na questão física, de saúde, né? Era um povo realmente com muita saúde, muito vigor. A gente lê lá em Êxodo, né? Quando o faraó, né, pede para, né, manda que mate, né, quando vê o povo crescendo demais, né, que mate os filhos, né, forem homens que matem, mas as mulheres hebreias eram muito fortes no parto, eram realmente mulheres virgens, né, com muito vigor que o Senhor tem colocado ali. A gente vê lá em Abraão, quando Sara com quase esses 80 anos, 85, quase 90 anos, onde é desejada pelo faraó. Então você nota que o povo de Deus foi um povo diferenciado. Não era, antigamente o povo sabia muito bem como um povo realmente era um judeu, como um povo judeu não, porque não existia essa nomenclatura, mas era o hebreu, né, ainda nessa época. Então, como era um povo hebreu, né, aqui já chamava de judeu, alguma coisa, já começava um pouco a parecer judeus, né, Judá, né? Mas o povo tinha essa questão do vigor físico. Deus, né, colocou no seu povo um vigor físico muito forte, uma saúde muito boa do seu povo. E Deus vem restaurando isso também. Os idosos, né, tanto homens como mulheres, vão sentar, vão contemplar na praça ali, mesmo com sua idade avançada, mas vão ter saúde para estar ali. Então, veja como é realmente a restauração do Senhor, o renovo do Senhor para o seu povo, né? E a restauração, né, por último aqui, também na questão de multiplicação, né? Multiplicação fala de pessoas aqui, né? Verso 5: e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que ali brincarão. Então, uma dos requisitos, né, do povo hebreu era isso, né? Era ter a multiplicação de filhos e filhas, né? Então, até eu esqueci qual salmo que fala, muito salmo falar, mas esse é específico, fala sobre, né, que muitos filhos, né, são eu esqueci agora. Provérbios, né, fala que os filhos são as coroas, a coroa dos pais, né, dos pais. Então, o povo hebreu, ele tinha esse destaque, né, que realmente crescer cresceu ao ponto de amedrontar os egípcios, né? Então, o Egito, que era uma nação grande, uma nação realmente poderosa, temeu diante, porque nascia mais hebreu do que egípcios. Então, essa é uma questão que Deus já tem colocado, né? De multiplicação, de ter seu povo multiplicado. Deus, né? De realmente o povo ter muitos filhos e ali, né, procriar. O que ele fez com Adão e com Eva? Multiplicai-vos. Depois ali, depois do dilúvio, né, com a família Noé e sua família, enchei-os a terra. Então, sempre foi um quesito básico do povo de Deus, também essa questão de multiplicação de filhos e filhas. E Deus está falando que vai restaurar, né? Meninos e meninas brincarão ali, né? Então, questão da juventude, né, de uma nova geração irá surgir, né? Deus vai trazer essa nova geração. O povo, ele não vai deixar a míngua seu povo, ele não vai deixar, realmente o povo judeu não vai sumir, como aconteceu com o Reino do Norte, né? Com o Reino do Norte, né? A grande maioria, né, sumiu ali, e os que sobraram, houve uma espécie de aculturação, uma mistureba onde nasceu os samaritanos. A gente tem que compreender isso também à luz da cultura judaica, né? Para eles, principalmente naquela época, os filhos significavam, em primeiro lugar, continuidade. Então, filho é a continuação dos pais. Significa que aquela geração ela vai perdurar, aquele povo vai perdurar, continuidade. Outra coisa, os filhos para aquele povo ali significava prosperidade.
quanto mais filhos uma pessoa tinha, era mais pessoas ali que poderiam trabalhar na plantação, eram mais pessoas que podiam se aliar ali para ter prosperidade. Hoje em dia não é bem assim, né? Quanto mais filho, o negócio fica mais difícil, né? Por causa da nossa cultura, da condição nossa, mas naquela época era diferente. E o texto também deixa bem claro aqui que filhos também significa alegria, né? Ele diz, olha, se encherão de meninos as praças e nelas brincarão. Então é uma sociedade alegre, tem criança ali. Onde tem uma casa que tem criança, tem a certeza que tem alegria, tem a certeza que tem risos ali, né? E por último também, né, e não menos importante, filho significa bênção. O filho para aquela geração israelita, aquela geração judaica daquela época, significava que Deus estava abençoando aquela família, significava que Deus estava abençoando aquela mulher, né? Quantas vezes a gente vê na Bíblia mulheres que choraram, que oraram, que clamaram a Deus para ter filho. Então, filho está ligado também nessa cultura aqui à bênção de Deus. E quando Deus ele promete ali que vai encher de filho, ele tá dizendo em outras palavras, eu vou abençoar vocês. Isso. Era muito importante essa questão dos filhos mesmo. A gente vê lá do Gênesis, a gente teve até, né, e mais na frente foi digamos, constituída, né, a lei, né, do Levirato, né? Levirato, que quando um casal, né, aí o marido morre e não deixa filho, o cunhado, né, o irmão dele tem que assumir, para que tenha filhos e assim o nome do irmão dele, né, a posteridade do irmão dele prossiga, não morra sem deixar descendente nenhum. Então isso era muito importante. A gente vê ali no livro do Gênesis ali que muitos homens ali, teve homens ali que morreram porque não queriam cumprir essa lei. E assumia a mulher do irmão que morreu sem ter filhos, né? Como estava tendo o ato lá, em vez de, né, terminar tudo ali, ele era fora. E o que acontecia? Deus ali, né, eles ali morriam. Porque eles não estavam cumprindo aquilo que tem que ser feito. Pela importância que os filhos são na família. Principalmente na questão, na cultura judaica. Muito importante. Né? Então, e você vê que isso é resgatado, né? O tempo desse é resgatado. Tempo desse não, assim, acho que uns 150 anos atrás, eu vi os 200, não sei bem, aquele movimento dos pietistas, não é... que tem que era o David Bunyan, que era também, como é que se chamava? Os puritanos. Os puritanos eram John Bunyan. De Bunyan e outros, eles eram questão de filhos, né? Se você vê lá, então, até hoje tem muitos filhos. Então, foi resgatado, porque justamente resgatando essa questão de alegria, de vitalidade, de realmente posterioridade, né? Porque você tem muitos filhos. Então, os puritanos, eles tinham muito essa essência aqui, né, dessa questão da palavra de Deus, né, essa questão judaica, eles absorveram muito de ter muitos filhos, porque também era até meio que normal naquele tempo ter muitos filhos, né, na Europa e, né. E você, é puritano ou é judeu? Acho que é uma mistura. Aí 4 já tá bom já. Então mesmo, né? Porque realmente, olha... Eu que tô fraco aí na questão. Só tem um até agora. Só tem um até agora. Tô fraco. Mas tem tempo ainda. Tem tempo, né? Tem tempo. Dá pra fazer mais 5. A mulher tá nova ainda, dá pra... Dá pra fazer... mas é como diz o Salmo 127, né? Como flechas na mão do guerreiro são os filhos na sua juventude. Porque, meu amigo, depois que você fica mais velho... Eu tô sofrendo agora. Eu tô com 37 anos... 36. Vou fazer 37 no final do ano... A diferença agora, eu com um de 3 e outro de 1 ano. Outro de 1 ano é complicado o negócio. Você sente mesmo
Eu tô aqui às vezes feito um zumbi, vou pra cá feito um zumbi, não tenho mais aquela... Né? Meus primeiros filhos, que eu tenho uma filha que vai fazer 14, outra que vai fazer 12. Eu tinha 21 anos, ia fazer 22, todo vigor físico muito explodindo ali. Eu não tinha problema nenhum, mas hoje é complicado. Por isso, como disse o salmista, né? Como flecha na mão do guerreiro são os filhos na sua juventude. Então, meu irmão, minha irmã, se você tiver, procure ter filho, meu irmão, na sua juventude, porque o filho mais na velhice, você não tem tanto vigor físico que outra coisa, você fica meio gagá, meio abestalhado. Essa verdade, com o filho acaba muitas vezes estragando até a educação. Eu tô brincando, mas essa é verdade isso aí. Então, meus irmãos, passando essa questão do versículo 1 ao 5, do versículo 1 até o 5, nós falamos sobre a restauração, né? Nos 3 pontos, qualidades, vigor e multiplicação. A gente agora vai ler os versículos 6 e 7, né? Que vamos falar sobre, né, o renovo, né? Quem vai gozar desse renovo, dessa restauração que Deus vai trazer? Ele diz assim: ainda que tudo isso pareça impossível para o remanescente desse povo naquele tempo, todavia será impossível para mim, afirma o Senhor dos Exércitos. Assim garante o eterno soberano: salvarei minha gente, libertando-os da terra do Oriente e das terras dos Ocidentes. Então, aqui o profeta está falando, né, sendo usado por Deus, evidentemente, que esse renovo, essa restauração vem para o remanescente, vem para o seu povo, o povo de Deus. Salvarei a minha gente. O meu remanescente, ou seja, aquele que vem depois, né, aquele que realmente que passou por tudo, aquele que realmente perseverou, esse é remanescente. Então são esses que vão gozar da bênção do Senhor, dessa bênção, né, do Senhor, desse renovo do Senhor, dessa restauração que o Senhor vai fazer, né? E no verso 8, né, a gente vê, né, onde será essa restauração aí, né? E de que forma será? Verso 8 diz assim: eis que eu os trarei, eles e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Elohim. Deus, né, em verdade, lealdade e justiça. Então, esse renovo, essa restauração é para o seu povo e aonde? É lá ainda na Babilônia? É lá que Deus vai abençoar o seu povo? Não, meu irmão. Ele disse que só ia passar 70 anos e trazer seu povo. Deus abençoou em Jerusalém, na terra prometida, na terra que ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Atrás, é o seu antepassado. Deus não é homem para que minta, não. Se ele prometeu, ele está cumprindo. Ou seja, eu não vou abençoar. Eu podia muito bem abençoar vocês lá. Eu podia muito bem trazer a restauração lá na Babilônia, qualquer lugar. Mas não é lá. Não foi lá que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu prometi em Jerusalém, na terra prometida, na Canaã, né, de Deus. Então, Deus disse: olha, vai ser na terra que eu prometi. A minha restauração, meu renovo, vai acontecer lá. O meu povo vai ser abençoado na terra que eu prometi. Não vai ser outro lugar, não. É na terra que eu prometi. Se eu disse que vai ser lá, se eu disse que Abraão que ia multiplicar, né, como a areia do mar, que eles seriam benditos seriam todas as nações por causa deles, vai ser lá, na terra que eu, né, que eu ia ainda mostrar a Abraão. Mostrei, só que Abraão não percebeu. Mostrei a Abraão, né? Abraão foi como nômade, mas toda aquela região que Abraão, né, andou, depois Isaac, depois Jacó, a terra, né, prometida, e eles não sabiam, porque Deus não queria revelar ali para eles, né? Eles estavam andando, estavam só marcando território sem saber, né, que mais tarde a sua posterioridade seria, né, herdar aquela terra, né? E como será esse renovo? Será, né, como Deus diz aqui, né? E eu serei, né, o seu Deus, né, em verdade, lealdade e justiça. Então, Deus fala que vai ser em Jerusalém, né, que ele vai trazer esse renovo para o seu povo e vai ser de forma realmente verdadeira, leal e justa. Era o Deus do povo de Jerusalém. Esse é o nosso Deus, meu irmão, né? E a verdade, mais uma vez, aqui, né, com qualidade imprescindível, né?
Então, pode faltar tudo, só não pode faltar a verdade, né? Justamente, porque é ela que liberta, né? A mentira aprende e a verdade ela libera, né? E verso 9, né, o 9, né, a gente vê aqui Deus fortalecendo o seu povo, né, dizendo a ele, olha, né, assim diz Yahvé, né, fortalecei as vossas mãos, todos vós que ouviste nesse dia essas palavras da boca do profeta, que estiveram presentes no dia que foram lançados os alicerces do templo do Senhor Todo-Poderoso, para que fosse edificado. Aqui, né, o profeta está falando, né, daqueles que estavam naquele dia, que foi, né, provavelmente ele estava lá, o profeta Ageu, né, mas não como um profeta ainda, Deus não tem, que como a gente já falou, tanto Ageu como Zacarias 15, 20 anos depois, quando começam a restauração do templo lá atrás, né, na época de Esdras, de Neemias e tal, e eles estavam lá mais novos, né, como voltando do cativeiro, ali, então ele fala, né, fortalecei a vossa mão, todos vós que ouvistes, né, nestes dias essas palavras da boca dos profetas que estiveram presentes, né? Então, como o próprio Neemias disse lá, né, quando a gente lê lá Neemias 8, né, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, está dizendo para o seu povo, fortalecei vossas mãos, né? Então, meu irmão, a gente também, às vezes as pessoas confundem mais essa questão, né? Quando é 880. Né? Já uns dizem que depende muito da gente as coisas, já outros tudo depende de Deus. Claro que depende, eu não estou dizendo isso aí. Mas temos, né, também a nossa responsabilidade. Então, una a eleição, né, a responsabilidade humana, Embora que você não consiga compreender totalmente isso, mas você deve aceitar, porque é bíblico. Existe eleição, existe a questão da soberania divina e existe também a responsabilidade humana. A Bíblia, em momento nenhum, quando a Bíblia fala de soberania, em momento nenhum ela retira a responsabilidade humana. Então nós também não podemos retirar. Então a gente tem que ter cuidado muitas vezes com interpretações que exageram, né? Que vão muito para um lado onde a Bíblia fala do outro lado. E a gente não deve separar as duas coisas. Embora a gente não compreenda como é que essas duas coisas se unem, a gente não consegue entender na plenitude e na perfeição disso. É difícil compreender isso, né? Eu acredito que é algo que realmente a gente só vai entender completamente mesmo quando chegar lá. Mas a gente deve... Até lá, a gente faz a nossa parte, né? Aceitar, entender e seguir. Obedecer, né? E obedecer. Porque você nota que essa questão da responsabilidade, né? E que também a gente tem que ter isso aí. Começa além depois que também que Adão é expulso do Éden. Quando Caim e Abel vão oferecer, o que é que Deus fala para Caim? Olha, por que descaiu o teu semblante? Se você agisse bem, eu não te aceitaria? Eu não aceitaria a tua oferta? Mas, o mal, eles falam, o mal vai bater a tua porta. Mas cabe a ti dominá-lo. Não deixar que isso, ou seja, Deus está dizendo, olha, vocês são responsáveis também. Então, meu irmão, não nessa de, eu sou escolhido e tal, é só eu botar um piloto automático. Não existe piloto automático no reino de Deus, não. Tem muito ensinamento errado aí. Não que eu não estou descrevendo a eleição, existe a eleição, mas existe sim também a responsabilidade do crente. Se a pessoa leu os profetas menores conosco aqui, né, já estamos quase chegando ao final, tem Zacarias e Malaquias, né? Acompanhou todo esse processo aqui, a pessoa viu claramente que existe a soberania de Deus, nada está fugindo do controle de Deus. E viu claramente que existe a responsabilidade humana, que todo momento
a tecla que se bate é essa, o que o povo está sofrendo. Por que o povo foi para o cativeiro? Porque pecou, porque atingiu a santidade de Deus, porque faltou com verdade, faltou com justiça, faltou com lealdade, e veio as consequências. Então essas coisas andam juntas. Aí a gente vê a soberania de Deus aonde? Quando Deus diz assim, ó, vocês vão pagar por esse pecado aí, vocês vão ser feitos cativos, agora vocês vão passar 70 anos lá e depois voltam. Veja que Deus determinou o preço que eles iam pagar e determinou o tempo que eles iam passar pagando aquele preço, e tudo que Deus determinou aconteceu. Ou seja, a soberania de Deus está nítida aqui, assim como a responsabilidade do homem também está nítida nesses livros que nós estamos lendo, dos 12 profetas menores. Então não tem o que se falar que não existe isso, não existe aquilo. Não, as duas coisas andam juntas, estão bem nítidas na Bíblia inteira. Eu estou falando dos profetas menores porque nós estamos lendo os profetas menores, mas na Bíblia inteira isso é nítido. É, isso mesmo, porque a gente vê que o próprio Deus, ele diz que as nações que invadiram, né, que levaram o povo do seu povo cativa, claro, porque Deus assim permitiu, irão também pagar, porque teve coisas que a responsabilidade foram deles. Eles fizeram coisas realmente, né, que se acharam ali, pronto, Deus falou, vocês vão realmente colher isso que vocês estão plantando. Então há uma responsabilidade, meus irmãos, por favor, não esqueçam disso. Vocês sim responsáveis, somos sim responsáveis também, entendeu? Então lembre-se que a gente também tem que correr, pedir ao Senhor, me fortalece, me ajuda, porque senão eu não consigo. Então, como ele diz, olha, fortalecei vossas mãos. Então note o próprio Deus, fortalecei vossas mãos. Como, né, o pastor nessa oração falou, citando Tiago lá, aquele que não tem sabedoria, peça que Deus dá liberalmente, não lhe prospera, ou seja, não passa na cara. Não é? E prosperar isso, não passa na cara. Mas aquela oração que tu me pedisse ontem, de sabedoria, hoje de novo, de novo, Deus não vai fazer isso. Quanto mais você pedir, Ele vai lhe dar, meu irmão, minha irmã. Sabedoria, viu? Sabedoria, interpretar. Justamente. Depois eu vou dizer que é casa nova. Voltando aqui, meus irmãos, teve um probleminha técnico aí com o celular do nosso pastor, deu uma descarregada, mesmo carregando, não sei como, mas aconteceu isso aí. Mas depois o nosso editor-chefe aí vai fazer essa mágica de unir esses dois vídeos, amém? Então, como a gente estava lendo, né, versículo 8, 9, né, onde Deus fala para o seu povo, o povo que ouviu essas promessas, né, sobre restauração, fortalecer as suas mãos, né, como falou. Quem estiver agora assistindo, compartilhe para o grupo da igreja. Essa segunda parte. Para finalizar já. Né? Então, meu irmão, cabe a gente também, meu irmão, nos fortalecer, né? Buscar tá realmente se santificando, buscando ao Senhor. Verso 10, né? Deus através do profeta faz uma espécie de digressão, né? Volta, né? Relembra, né? Aparentemente parece que saiu do assunto, né? Mas digressão é isso, né? A pessoa cita algo, aparentemente você acha assim, mas está saindo do assunto. Mas é só para realmente para embasar mais o conteúdo, né? Foi assim, pois antes daqueles dias não havia salário para homens, nem animais de carga lhe rendiam qualquer ganho. Ninguém podia cuidar da sua vida, né, de seus negócios sem paz e segurança, por causa dos seus adversários, porquanto eu mesmo havia colocado, né, contra o seu próximo. Então Deus faz uma digressão aqui, voltando, né? Aqui lembrando que antes da restauração, antes de lá, quando estavam no cativeiro, eles não tinham paz, né? A verdadeira paz. Eles realmente não podiam fazer seus negócios como eles faziam livremente.
eles não podiam, né? Não tinha salário, era quem tivesse ali, o rei quisesse dar para eles, pronto, dava para eles e pronto. Não tinha salário, não tinha nada. Então, naquela época, então, através daqui a gente vê, né, Deus está falando sobre restauração, sobre promessa, e vem esse assunto, o que tem a ver isso aqui? Não, mas é super importante, é uma digressão, lembrando ao povo, né, o que aconteceu no passado e que Deus está restaurando novamente, está restaurando as coisas, né? E o versículo 11, né, mas Deus fala, mas hoje não mais agirei, né, com o remanescente desse povo, como fiz no passado, assegura o Senhor. Então essa palavra assegura é muito importante, né, porque o próprio Deus que assegura que não vai acontecer. Assim como ele disse para Noé que não ia ter mais, né, dilúvio, e hoje, né, tá aí quando Deus sempre mostrando a sua, lembrando a sua aliança para com Noé, para os homens, né, através do arco-íris, que hoje, né, estão deturpando aí, botando essa bandeira LGBT que não tem nada a ver, tá? Essa bandeira do arco-íris, meu irmão, isso é um símbolo da aliança que Deus fez com Noé, não esse símbolo dessa bandeira aí LGBT, que sei lá mais o que é, o alfabeto todo aí, que todo dia coloca uma letra a mais, não tem nada a ver, tá? Então não tenha medo nenhum de ver alguma coisa com, né? Hoje em dia, né, a gente vê um negócio com essa bandeira, fica já não tem nada a ver. Isso foi uma aliança que Deus fez com Noé lá atrás, né? Que não haveria mais, Deus não ia mais acabar o mundo, né? Destruir o mundo com água, né? Então, e dos versos 12 até o 15 a gente vai ler um pouco, né? O profeta falando sobre as bênçãos, né? Vai destrinchar melhor, se aprofundar melhor sobre as bênçãos dessa restauração do Senhor, do renovo que Deus vai trazer para o seu povo. Diz assim, 12: portanto haverá uma rica semeadura, a videira dará seu fruto, a terra produzirá suas colheitas a seu tempo, e o céu derramará o orvalho necessário, e providenciarei todas essas bênçãos como uma herança ao remanescente desse povo. Ó casa de Judá e casa de Israel, assim como foste uma maldição para as nações, assim vos salvareis e havereis de ser uma grande bênção. Não temais, mas novamente fala, mas fortalecei-vos as vossas mãos e sede corajosos. Assim afirme a Yahvé dos exércitos, assim como planejei castigar sem compaixão quando vossos pais me provocaram ao extremo furor do zelo, diz o Senhor Todo-Poderoso, semelhantemente agora tomei a decisão de mais uma vez, de ser favorável e fazer o bem a Jerusalém e a Judá, sendo assim, nada temais. Então, Deus aqui destrinchando, né, mais as suas bênçãos para o seu povo, novamente ele mandando o povo fortalecer, o povo ser corajoso, né, que o povo não fique amedrontado, porque é o Senhor Deus que está prometendo. O mesmo Deus que trouxe realmente o castigo sobre eles, que trouxe realmente Babilônia sobre eles, né? É o Deus que mais uma vez vai ser favorável, mais uma vez vai trazer o bem, as bênçãos para o seu povo, né? Como ele vem começando no versículo 12, né? Que vai haver muita, né, frutificação, né? E a seu tempo. É importante isso, porque as pessoas às vezes acham que não fala de Deus, né? Fala de bênção, acho que vai ser todo dia, né? Todo dia, não, meu irmão. É como Deus fala aqui para o seu povo, né? A videira dará seu fruto e a terra produzirá suas colheitas no tempo, a seu tempo. Então tudo tem um tempo, meu irmão. Deus diz que vai abençoar, ele vai abençoar, mas tudo tem seu tempo. É o que ele está dizendo aqui. Você vai ser abençoado, sim, mas vai ser tudo, né, no conforme. Porque às vezes as pessoas botam um misticismo tão grande, Deus vai me abençoar, né? Aquela coisa toda que parece algo, né, fora de um negócio, não tem nada extraterrestre, meu irmão. A bênção de Deus aqui, Deus vai abençoar o povo aqui, é o que? Nas colheitas, o povo era um povo agricultor. Então Deus vai te abençoar naquilo que você trabalha. Exato. Né? Deus não vai fazer com que você ganhe na Mega Sena.
né? Com quem você conquiste, tenha 5 carros, não sei quantas motos, você trabalhando como um motorista aplicativo como eu. Entendeu? Como é que vai ser isso? Então não tem a lógica. Então, ó, tem coisa errada, ó, meu, cuidado aí. Tem coisa errada aí, meu irmão. Então Deus vai abençoar no seu tempo, dentro daquilo que Ele te colocou. Se você é cabeleireiro, né, barbeiro agora, né, homem, né? Se você é manicure, pedicure, sei lá, não sei, trabalha em algum órgão público, Deus vai te abençoar ali. Você vai ser abençoado ali, meu irmão. E no tempo, no seu tempo. Então não vai ser, né, todo dia, muita bênção feito pregam por aí. Então não caia nessa história aí, para depois você não ficar frustrado, né? E achando que realmente que Deus, né? Cadê Deus, né? Cadê aquela bênção toda, né? Deus, né, nos abençoa todos os dias, meus irmãos. Todo dia a gente levanta, né, pelas suas misericórdias. A gente, quem sai trabalha, sai para trabalhar, Ele nos protege, traz para o nosso lar, por ser nossa família, a gente se alimenta, né? A gente, né, toma café, almoça, janta, lancha, porque assim o Senhor é misericordioso, tá, meus irmãos? Então, e do verso, né, do 15 a 19, né, Deus aqui, veja como se Deus é maravilhoso. Deus fala o que é que o povo tem que fazer, né, além de fortalecer as vossas mãos. Aquilo que o pastor já falou, o que a gente leu também semana passada, Deus novamente endossa aqui. Dos versos 16 a 19 diz assim: esse que do 16, 15 a 19. do 15 a 19, né? Então, semelhantemente, agora tomei decisão de uma vez, né, de ser favorável, né, e fazer o bem em Jerusalém. No final, sendo assim, nada tem mais. Eis que, portanto, o que deveis fazer? O que errei aqui, 16. Eis que, portanto, o que vocês devem fazer, diz assim: o mal, né, o mal contra o próximo, falai a verdade, novamente, a verdade aqui, falai a verdade, cada um com o seu próximo, julgai com sabedoria e paz nos tribunais. Ninguém trame em seu íntimo o mal contra o próximo, tampouco ame o juramento falso, nem a mentira, porquanto eu rejeito todas as malignidades, declara Yahvé. Então, novamente, aqui Deus falando, né, sobre a questão da verdade, sobre a questão realmente de não tramar contra o próximo, que é realmente de ser verdadeiro, ser sincero, qualidade que Deus está restaurando do povo, que era assim, o povo, né, se desviou do caminho, né, errou o alvo. Aqui, né, pecar é isso, né, errar o alvo, né, pecou, errou o caminho, errou o alvo. E Deus está trazendo o seu povo, está restaurando novamente, dizendo: olha, vocês devem fazer isso, agir com a verdade, falar a verdade, cada um com o seu próximo, julgar com sabedoria e paz nos tribunais. Que sabedoria é essa? É a minha sabedoria? Não, meu irmão, é a sabedoria de Deus, como a gente falou aqui. Quem não tem, peça, que Deus dá, né, liberalmente. Não trame, né, no 17, não trame em seu íntimo mal contra o seu próximo, tampouco ame o juramento falso e a mentira, porque porquanto eu rejeito todas essas malignidades. Porque, como disse o pastor, e quem está acompanhando a gente aqui nos Profetas Menores, Deus sempre bateu nessa tecla, né? Se ter para os líderes, né, para os juízes, julgar de forma justa, com sabedoria. Os líderes agir de forma verdadeira, sem tramar mal, né, contra os outros. Mas o povo não deu ouvido, como a gente deu no 7, né? E por isso que Deus trouxe o seu fervor, mas aqui o Senhor está restaurando e diz: olha, você tem que fazer isso aqui, 18. Então novamente veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, alertando, né, o jejum do 4º mês, bem como o do 5º, do 7º, né, do 7º e do 10º mês, de agora em diante serão ocasiões festivas, alegres e cheias de júbilos, né, encontros felizes para todo o povo de Judá. Por essa razão, ame a verdade, novamente aqui, a paz. Então, aquele jejum que o povo ficava chorando, né, ficava: oh, meu Deus, por que aconteceu isso? É uma desgraça, né? Oh, chora Israel, né? Tem aquela música, né? Lamento de Israel, chora Israel, né? Babilônia não é esse lugar. Realmente, não era para ser, mas naquele momento era o lugar deles, né? Era para ser o lugar deles, naquele momento era. Por 70 anos seria, tá?
Sérgio Lopes, gosto muito de você, essa música, mas por 70 anos realmente era o lugar do povo de Deus, para que o povo realmente, para que Deus consertasse o povo, para que Deus realmente, através do cativeiro, humilhasse seu povo. E aqui está novamente exaltando, restaurando o remanescente, aqueles que perseveraram até o fim, como Daniel, com seus amigos e tantos outros que realmente seguraram ali. Então, aquele jejum que vocês faziam, ele diz, olha, tem que ser agora um momento de felicidade, tem que ser realmente festivo, alegria, não quero mais tristeza, não quero mais essas lágrimas aí de crocodilo de vocês, não. Realmente tem que ser felicidade, porque eu estou restaurando a sorte de vocês. Não tem que mais o que chorar, mais o que lamentar mais não, porque agora eu, o Senhor dos Exércitos, aqui está falando, estou restaurando a vossa sorte aqui. Então, esses encontros de vocês, esse jejum tem que ser com alegria, vai se tornar festiva, E por essa razão, ame a verdade, porque é a verdade que liberta. Sem verdade vocês não vão conseguir realmente se alegrar da forma que eu estou mandando se alegrar. Interessante que, mais uma vez eu vou frisar isso, sempre a verdade aqui, Então, você vê que a verdade ela vem junto com a santidade, a verdade ela vem junto com a justiça, a verdade ela vem junto com a paz, a verdade ela vem junto com a alegria. Então, onde falta a verdade, chega um momento que vai faltar alegria, chega um momento que vai faltar paz, chega um momento que vai faltar justiça, chega um momento que vai faltar santidade. Porque a justiça, a santidade, a paz, a alegria, tudo isso sem a verdade, ruim. Tudo isso sem a verdade é transformado a bênção e maldição. E foi muitas vezes o que o povo transformou. Tentaram fazer justiça sem a verdade e Deus os condenou. Tentaram ser alegres sem a verdade e Deus os condenou. Tentaram ser santos sem a verdade e Deus os condenou. E pagaram preços altos por causa disso. Então tudo isso tem que vir acompanhado da verdade. A verdade é a base, é o alicerce de tudo isso. E Deus deixa bem claro aqui nesse texto. Um texto realmente rico para a gente aqui debater ele, aprofundar ele horas aqui. Se a gente tivesse mais tempo aqui, tinha muita coisa para ser falada. Mas fica com isso na tua mente, que onde falta a verdade, vai chegar um momento que vai faltar alegria. Onde falta a verdade, vai chegar um momento que vai faltar paz. Onde falta a verdade, vai chegar um momento que vai faltar justiça. É justamente o que se desenha nesse contexto todo dos profetas menores e culmina aqui nesse profeta pós-exílico. Culmina. Isso aqui é um resumo de tudo que a gente leu nesses profetas menores. Eu poderia, se eu encontrasse, se alguém dissesse assim, me diga um capítulo para resumir tudo que se foi aprendido nos profetas menores, eu escolheria esse aqui. Porque ele é um resumo de tudo. E culmina nessa promessa de Deus aqui. Tanto é que, para alguns estudiosos, comentaristas bíblicos, falam que aqui se finaliza a primeira parte do livro de Zacarias. A primeira parte se finaliza no capítulo 8. E para finalizar o capítulo, do versos 20 ao 23, a gente vê o resultado dessa restauração do Senhor na vida do seu povo. Tem que ter um resultado. Então o resultado tem aqui, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, povos e moradores de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra
e convidarão. Vamos depressa rogar a favor de Yahvé e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou a caminho. E assim muitos povos, nações poderosas virão buscar Yahvé, Todo-Poderoso, em Jerusalém e suplicar o seu benefício. Assim, pois, profetiza Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Eis que naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes dos judeus e exclamarão: sim, iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim, Deus, está convosco. Então aqui a gente vê o resultado, meu irmão, da restauração, né, do renovo que Deus trouxe para o seu povo, é que as demais nações, né, virão, né, e serão novamente verdade, novamente um povo santo, novamente um povo realmente que as pessoas confiam. Então isso atrai, né, pessoas, né, de fora, outras nações, ou seja, uma conversão, né? O povo vai se converter através desse renovo, através da vida, né, do povo. Outras nações virão. E note que vão vir desesperados, né? Iremos contigo, eu já estou indo, ó. Vamos embora, eu já estou indo já. 10 vão segurar na barra, olha, eu vou contigo, olha, porque a gente sabe que Deus está com vocês. Né? Ele fala no versículo 23, o próprio Deus está profetizando isso aí, né? E Yahvé profetiza, o próprio Deus está dizendo isso aí. Que é o resultado da restauração de Deus. É isso que Deus faz, esse é o resultado. Acho interessante, né, o versículo 21, que um diz ao outro, né, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. E o outro diz, né, eu também irei. E você, infelizmente, é o que falta hoje em muitas pessoas. É querer buscar, né, o perdão, querer buscar o favor do Senhor, querer buscar a presença do Senhor e convidar o outro, chamar o outro. É claro que aqui é uma promessa e é um prenúncio de algo que acontecerá. Mas eu oro que aconteça depressa, né? Que chegue esse tempo que as pessoas vão estar unidas nesse propósito de chamar o outro. Vamos adorar, vamos nos reunir, vamos buscar o Senhor, vamos, olha, o Senhor está aí, vamos lá. E o outro diz, eu também irei. Na minha versão diz, né? Eu mesmo já estou indo, né? Eu mesmo já estou indo. Eu não sei tu, mas eu vou, né? Agradecer a um velho amigo aí, o David Matias, né? Direto do Canadá. Aquele que está no Canadá, direto do Canadá, né? Nos dando a graça, a sua graça aí, né? Olha, a audiência internacional. Ai. Grandes histórias com o senhor David e o senhor Jades. E agora, meus irmãos, né? Finalizado o capítulo, a gente entra na parte das aplicações. As aplicações básicas. Mas como disse bem o pastor aqui, a gente poderia falar muito sobre esse capítulo. Eu vou serrar a água do pastor, já que ele não quer tomar. Porque eu falo muito e bebo muita água aqui. Então, meus irmãos, a primeira aplicação, né? É que a salvação de Deus, ele tem um alvo. A salvação, meu irmão, não é de Deus através de, né, Jesus, através de Jesus Cristo. Não é para todo mundo, como se é pregado aí, mas é para o seu povo. A gente lê, né, no verso 6 e 7, Deus fala, né, que são os remanescentes que vão gozar disso. Eu salvarei a minha gente. Então, a salvação não é para todos. Deus está fazendo segregação. Não é isso, meu irmão, porque nem todos vão querer. Porque Paulo fala, escrevendo ao Timóteo, que é desejo do Senhor que todos cheguem ao conhecimento. É desejo de Deus. Deus não criou o homem para botar o homem no inferno. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos.
não para o ser humano, como tem muitos aí, né? Aqueles calvinistas extremos, né? Que diz que Deus criou, já escolheu, né, aqueles que vão para o inferno, né? Então, então, cuidado com essa questão de predestinação, para você não acabar se perdendo, acabar realmente sendo extremista demais, tá? Cuidado, muito cuidado. Mas a verdade é essa, meu irmão. A salvação não é para todos. É para aqueles que realmente creem. É para aqueles que realmente é povo de Deus. É para aqueles que realmente procura agradar a Deus, procura viver em verdade, procura realmente viver em santidade, procura ser uma pessoa diferente. Diferente, claro, de forma para agradar a Deus. Não diferente para agradar os homens, mas de forma para agradar a Deus. Então, a primeira aplicação que eu trago aqui é essa, meu irmão. A salvação de Deus tem um alvo, e é o seu povo. É aqueles que realmente querem ter uma aliança com Ele. Os que não querem, eles mesmos já trouxeram a condenação para si, como diz Jesus. Os que creem serão salvos. Os que não creem já estão condenados. Eles mesmos se condenaram, porque não quiseram realmente a palavra do Senhor. E a segunda aplicação, meu irmão, né? Versos 16 e 17 é: de que forma a gente deve viver, né? Principalmente em específico, o cristão deve viver. Como diz aqui, né? Falar a verdade para o seu próximo. Julgai com sabedoria e paz nos tribunais. Ninguém trame contra em seu íntimo o mal, né? Contra o seu próximo. Né? Ninguém trame o mal. Tampouco ame o juramento falso, nem mentira, porque eu rejeito todas essas coisas ruins. Ou seja, está aqui Deus dizendo como devemos proceder, como o crente deve viver. Deus simplesmente não disse: olha, quem quiser ser salvo de qualquer jeito. Não, Deus mandou seu filho e ainda, né, deixou a sua palavra, a sua Bíblia, para que a gente seguisse ela, né, e a gente, dessa forma aqui, a gente pudesse agradá-lo. Viver de que forma? Porque depois que a gente se converte, meu irmão, depois que a gente realmente decide seguir a Cristo, tudo tem que mudar, meu irmão. Tem que mudar. A gente não pode mais viver de forma como era antes. Então, se você agora é um povo separado, um povo santo, como diz o apóstolo Pedro, disse o apóstolo Pedro, se santifique mais, busque mais. Está aqui de como devemos viver, de que forma Deus nos diz como a gente deve proceder. E a última aplicação que eu trago, meu irmão, é que tudo isso, meu irmão, né, a salvação em nossas vidas, o modo de viver para agradar a Deus traz um resultado, né? Que o resultado das nossas vidas é que as pessoas irão se converter através do nosso testemunho, através da nossa vida, né? Como a gente lê do 20 ao 23, né? Onde o povo diz: vamos até ele, vamos até Jerusalém, né? Povos de muitas cidades, né? As nações virão, né, e convidarão, vão depressa, eu já estou indo já, né? Virão buscar em Jerusalém. Aonde se busca Deus? Na sua palavra. É na sua palavra. Buscar onde? Em Jerusalém. Jerusalém, a palavra do Senhor. Onde é que a gente encontra a salvação? Nas Escrituras. É na igreja, Anderson. É na denominação, lá perto de casa. É para ser, né? Também. Mas, se lá estiver pegando a palavra de Deus, a verdade, a salvação está lá, meu irmão. Mas não na igreja, não na denominação, não o seu pastor, mas na palavra que é pregado. Na palavra que estamos pregando hoje, está a salvação do Senhor. Então, o resultado, meu irmão, de uma vida diferente, de uma vida realmente, de quando você se converte, é que as pessoas vão olhar para você. Você não precisa nem falar nada a elas. A sua vida vai pregar para elas. A sua vida vai mostrar que realmente Deus mudou. E ela vai dizer: poxa, eu quero saber mais um pouco sobre esse Deus que mudou a vida de John, de Anderson, de Jades e de aqueles que realmente fizeram aliança com Cristo. Então, meus irmãos,
Essas são as minhas aplicações. Não sei se o pastor quer aplicar mais alguma coisa aqui, mas essas são o que eu deixo aqui para vocês por hoje, né? Já foi falado, né? Só para ficar bem na nossa mente, né? Lembre-se disso, né? Onde faltar a verdade, as outras coisas vão ruir, vão ser acabadas. Então, preze pela verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade são as escrituras sagradas. Quando nos falta essa verdade aqui, o resto rui. Quando estão por aí deturpando o Evangelho, pregando outra coisa que não está aqui, não vai ter salvação naquele lugar. Ainda que se tenha muitas pessoas, ainda que se ache que tem alegria, que se ache que tem justiça, que se ache que tem muitas coisas ali, não haverá salvação naquele lugar, porque de fato a justiça, a paz, a alegria, a santidade só existe quando se há verdade. Quando não se há verdade, essa justiça é falsa, essa alegria é passageira e o resto você já sabe. Amém, meus irmãos. Eu vou orar aqui, o pastor vai dar a bênção apostólica. Que você tenha um ótimo resto de semana, aí, um bom final de semana. Que Deus possa abençoar o teu trabalho, o teu negócio, né, mesmo com essa dificuldade, mas que Deus possa continuar abençoando como vem. Eu creio que vem abençoando, nos dando saúde, né, nos livrando da Covid-19. Como a gente sempre fala aqui, meu irmão, tome cuidado. Só entre em aglomeração se for para trabalhar, se for o jeito mesmo. Então, se for para uma aglomeração, a festa de um amigo, grande amigo meu, de família, evite, meu irmão, porque estamos vivendo em tempos difíceis, então a gente faz a nossa parte também. Como a gente se fala aqui, então, a gente só não fica aqui, né, falando dos mandos e desmandos dos governadores e prefeitos errados. A gente também fala o que é certo aqui, que é a questão, né, de se prevenir, né, nos lugares fechados, for entrar fechado, se possível, né, use a máscara aí, né, faça a sua higienização, como aquilo que a gente já sabe. Está um ano, meu irmão, um ano com isso, então a gente sabe bem o que tem que fazer feito. Então não vamos nos omitir para depois a gente não estar pagando o preço. Amém? Então até domingo, se assim o Senhor permitir, né, estaremos aqui. Oremos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo teu amor, pela tua lealdade, pela tua justiça, pela tua verdade em nossas vidas, Senhor. Que possamos viver cada dia mais te amando, te buscando, né, pregando todos os dias, e quando possível, nos dá sabedoria para a gente falar, né, para que as pessoas olhem para nós e te vejam, Senhor Jesus. Vejam a mudança, vejam o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor pode não, o que o Senhor faz na vida daquele que realmente quer uma vida transformada, Senhor Jesus. Que o Senhor possa uma semana abençoada, abençoe os comércios, abençoe os trabalhos, né, das pessoas que aqui estão nos ouvindo e que vão nos ouvir ainda, Senhor. Que aqueles que nos ouvirem e que vão nos ouvir, que sejam boa terra, Senhor. Que só o Senhor sabe quem são as boas terras, Senhor. Te pedimos que o Senhor conforte aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, Senhor, seja por meio da Covid-19 ou por qualquer outro motivo, Senhor Jesus. Oramos também, Senhor, para que a polícia capture, Senhor, aquele, né, bandido ali, aquela pessoa, né, que fez aquela chacina ali, que matou muita gente, Senhor. Que você possa capturar, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre você e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.